A mensagem que sai do coração de Ao Shua para o seu coração. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, generosidade, bondade e fé, humildade, moderação e caminhar em virtudes. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, verso 22 e 23. Olha, hoje nós queremos falar de humildade, né? Conforme nós lemos capítulo 5, verso 22 e 23 de Gálatas, nós vemos aqui algumas relações ou algumas citações de Shaul falando a respeito daquilo que é o fruto do Espírito do Altíssimo, né? Fruto é obra, né? Essa palavra fruto nós temos que entender como obra nas nossas vidas. Aquilo que procede de nós, aquilo que sai de nós como ação, como atitude, como obra, né? E o verso 23, ele destaca humildade. Então a humildade, segundo o que está dizendo aqui no capítulo 5, verso 23 de Gálatas, ela é fruto do Espírito do Altíssimo. Isso é importante, né? A humildade, é preciso compreender que ela não tem... Nós não podemos julgar uma pessoa, se ela é humilde ou não, por aquilo que ela possui materialmente, ou pela maneira dela, por exemplo, se vestir. É que o mundo, né? O mundo, ele tem uma maneira diferente de ver as coisas, que é uma maneira errada. O mundo diz que uma pessoa muito humilde é uma pessoa que é pobre materialmente. E uma pessoa pobre materialmente é aquela desprovida de recursos materiais. É aquela que está desprovida de recursos materiais, está desprovida de uma condição financeira razoável, né? Humildade não tem absolutamente nada a ver com isso. Há muitas pessoas que possuem bens materiais, que são afortunadas, ricas e que são extremamente humildes. Há muitas pessoas que não possuem materialmente nada, porém são pessoas orgulhosas, vaidosas, soberbas. Então nós temos que entender pela luz da palavra, né, sempre aquilo que a palavra do Altíssimo quer nos ensinar, ou está nos ensinando. A humildade é algo que se opõe a um sentimento de orgulho ou a um sentimento de vaidade. A pessoa orgulhosa, por exemplo, ela nunca reconhece que ela está errada quando ela erra. Por mais que ela erre, por mais que ela cometa um erro, ela vai sempre argumentar para justificar o seu erro. Dificilmente ela vai entrar numa concordância de que ela errou. E por que ela não reconhece que ela errou ou que ela erra? Ela tem essa dificuldade porque ela tem dificuldade de pedir desculpas ou até mesmo de pedir perdão para alguém que ela tenha ofendido ou que ela tenha cometido
algum tipo de falha, que todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos erros. Nós precisamos ter esse sentimento de humildade para reconhecer as nossas falhas pessoais diante ou no nosso relacionamento com pessoas, mas claro, e também para reconhecer a nossa miséria espiritual diante do Altíssimo. Há muitas pessoas que elas têm a dificuldade para reconhecerem que elas diante do Altíssimo são miseráveis, porque nós somos miseráveis diante do Altíssimo. Nós não temos nada. O nosso corpo não pertence a nós, a nossa voz não pertence a nós, tudo é do Criador, foi tudo feito por Ele. Eu vi uma frase há poucos dias atrás dizendo: até o ar que nós respiramos não é nosso, porque você respira e você tem que soltá-lo novamente. Você não consegue manter ele preso dentro de você porque ele não te pertence. Então você respira e você solta, porque nós de fato não somos nada. O ser humano, ele não é nada se ele não tiver a presença do Criador na sua vida. Mas se ele tiver o Criador na sua vida, ele tem que reconhecer que ele é alguma coisa pela ação do Criador em seu favor. Ele é dependente, nós somos dependentes do Altíssimo. Então, essa questão da humildade, ela é muito profunda. E como eu disse, ela não tem absolutamente nada a ver entre o cidadão possuir propriedades, ter poder aquisitivo ou não. Não tem absolutamente nada com esse tipo de comparação. A humildade é algo que sai de dentro para fora, que sai do íntimo do ser humano e transborda para fora, né? Então nós precisamos aprender sobre esta questão da humildade. E como eu disse que ela é uma oposição, ela é oposto de orgulho e de vaidade, então já fica mais fácil de nós compreender. A humildade também, ser humilde, não significa que uma pessoa que é humilde tenha que concordar com erros e com mentiras. Muito pelo contrário. A pessoa que é humilde, ela tem que saber fazer as denúncias corretas também, sem usar o erro dos outros para se engrandecer ou para se promover, mas sempre procurar mostrar aonde está o erro e mostrar a saída, a solução. Não adianta nós criticarmos alguém somente por querer criticar. Não adianta nós pegar o erro de alguém e transformar aquilo em uma bandeira para massacrar a pessoa. Isto é soberba. Isto é algo terrível. As pessoas que são humildes, elas não agem assim. Por mais que aquele que errou seja seu oponente, seja seu inimigo, ele não vai tripudiar ninguém, ainda que aquele ou aquela lhe tenha feito mal e agora esteja caído e agora esteja sofrendo. O homem ou a mulher que é humilde diante do Criador, ele é capaz de ir lá aonde está aquela pessoa e oferecer ajuda, porque nele está a presença do Espírito do Altíssimo. Então ele age pelo Espírito do Altíssimo. Então, se alguém que lhe persegue, que lhe calunia, que lhe difama, em determinado momento está passando por dificuldade, caiu, errou, o homem humilde e a mulher humilde, ele não vai usar isso para humilhar aquela pessoa ou para destruir a pessoa. Como eu disse, ele tem até mesmo uma atitude de oferecer ajuda, no intuito de ajudar o ser humano que está ali sofrendo, que está ali perecendo.
em algumas circunstâncias, pode até não ir oferecer ajuda, mas coloca a pessoa em oração para que o Criador possa fazer na vida dela uma obra. Estamos usando alguns exemplos do que é ser humilde. O homem que é humilde, a mulher que é humilde, ele aceita a presença do Altíssimo por intermédio da palavra. Ele não resiste à palavra. Ele está sempre aberto para a palavra do Altíssimo. Ele ou ela não resiste à orientação do Altíssimo, porque ele sabe que ele precisa aprender para ele crescer. E quanto mais ele aprender e quanto mais ele crescer, mais ele contribui para com a obra do Altíssimo. E quando eu digo contribui, é no sentido de trabalhar na obra do Altíssimo, fazer a obra do Altíssimo, ajudar pessoas a crerem em Yaoshua. Nós precisamos compreender que se nós somos abençoados por Yaoshua em alguma coisa, nós temos que pegar aquela bênção que Yaoshua nos deu na nossa vida e fazer com que aquilo nos motive a continuar cada vez mais trabalhando e fazendo a obra do Criador. Tem que ser diferente daquilo que nós vemos aí no mundo. Tem que ser diferente. Nós somos diferentes, porque trabalhamos com aquele que é o verdadeiro, com aquele que é o Salvador verdadeiro das nossas vidas. E ele nos ensinou a ser humilde. Ele diz que aquele que quer ser o maior deve considerar-se servo dos outros. Olha como é interessante isso. Se eu penso que eu sou maior que os meus irmãos e que minhas irmãs, então que eu trabalhe mais, que eu sirva mais. É diferente, né? Quando nós olhamos para a palavra do Altíssimo e quando nós refletimos nela, nós percebemos que é diferente. É inverso daquilo que ocorre lá no mundo, é inverso do que acontece lá na religião. Lá na religião você tem pessoas que estão lá como pregadores, ainda que seja do engano, né? E que o povo não tem acesso a eles. Eles vivem como artistas. São pessoas orgulhosas. São pessoas que olham para o povo como se o povo fosse um grande rebanho que está ali para lhes servir. E aqui na congregação de Yaoshua, nós compreendemos que o homem, quando ele está numa situação, numa posição de liderança, ele tem que trabalhar mais, ele tem que se doar mais, ele tem que fazer mais pelo irmão, pela irmã, no sentido de ajudar, no sentido de estar servindo. Nós vemos o exemplo de Yaoshua, que ele levanta na noite ali da última Páscoa, né? Quando eles estão ali celebrando, em um determinado momento Yaoshua se levanta, pega um balde, uma bacia, uma vasilha com água e vai lavar o pé ou os pés dos seus discípulos. Os discípulos ficam impressionados com aquilo. Quefas se recusa a ter os pés lavados por Yaoshua, e Yaoshua diz a ele: se tu não permitir que eu lave os teus pés, tu não tem partes comigo. Depois de todo esse processo, Yaoshua disse: entenderam o que eu vos fiz? Façam uns com os outros. E nós somos todos iguais diante do Altíssimo. Temos o mesmo valor. Quem é que coloca alguém acima dos outros? O orgulho.
quando este está no coração, quando este sentimento está no nosso coração. Quando o meu coração se enche de orgulho, eu me coloco acima dos irmãos, mas esse colocar-se acima é no sentido de se achar melhor, é de se achar mais importante. Alguns pensam de maneiras diferentes, se acham mais sábios, se acham mais entendidos, outros se acham mais santos, vou usar essa expressão, se acham literalmente santo, a mais que os outros. Isso é um sentimento de orgulho, que não tem nada a ver com humildade. Porque aquele que é humilde, de verdade, e que essa humildade é produzida no coração dele pelo Espírito do Altíssimo, e ele permite que assim seja na vida dele, ele está sempre orando pelo povo do Altíssimo, ele está sempre procurando auxiliar de alguma maneira, ele está sempre à disposição, ele está sempre servindo, em outras palavras, está sempre servindo. Nós vemos o exemplo, do próprio Yahushua, percorria as aldeias, as cidades ali de Israel, encontrava pessoas doentes, das mais diferentes doenças, operava o milagre, libertava as pessoas. Ele não tinha medo de chegar perto das pessoas, ele não tinha nojo das pessoas. Quando levaram uma mulher sobre uma acusação violenta, de adultério, de prostituição, e queriam matá-la apedrejada, e Yahushua, com muita humildade, mostrou para aqueles homens que a situação deles não era diferente daquela mulher. E quando aqueles homens saíram dali, envergonhados, aquela mulher permaneceu ali na presença dele. E ele só disse para ela: vá e não peques mais. Pare com isso. Mude a tua vida. Ele não fez um sermão para ela. Ele não fez um sermão ali de meia hora, diz: vem aqui, mulher, agora você vai me ouvir, porque você me criou um problema aqui, quase que você me complica a situação aqui, por causa do teu estilo de vida, por você estar aí fazendo... Ele não fez isso. Ele disse para ela: onde estão os homens que queriam te apedrejar? E ela disse: foram embora. Não te apedrejaram? E ela disse: não. Não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Olha que lição, Com amor, com humildade, de um mestre que é o mestre dos mestres. Vá e não peques mais. Aquela forma de tratar aquela alma machucada, aquela alma cansada, fez daquela mulher uma seguidora de Yahushua. Ele não massacrou ela, ele não destruiu a moral dela ainda mais, mas com poucas palavras a vida dela foi restaurada. Quantas pessoas em estado de mendigância que clamaram a misericórdia de Yahushua, e ele parou, abriu os olhos dos cegos. Teve uma ocasião em que Yahushua cuspiu no chão, fez um pequeno lodo com a saliva e passou no olho de uma pessoa cega. Ele precisava fazer aquilo? Não, não precisava. Mas Yahushua sempre usou os métodos mais simples e humildes para mostrar àquele povo como que de fato
um verdadeiro mestre tem que ser e tem que agir. Então nós aprendemos olhando o exemplo de Yahushua, nós aprendemos olhando o exemplo dos emissários, dos apóstolos e de muitos outros personagens descritos nas Escrituras Sagradas. E quando nós nos atentamos para estes exemplos, nós percebemos que nós ainda estamos engatinhando. Nós temos uma espiritualidade baixa, né? Infelizmente, devido ao nosso estilo de vida, também devido ao tempo que vivemos, porque é profético. E muitas das vezes, nós somos tupetudos, não temos paciência, não somos tolerantes, não somos longânimos e nos achamos sempre nos direitos de questionar a vida dos outros, pelas falhas e pelos erros que eles cometem, que ao invés de nós questionarmos, nós teríamos que chegar e dizer: olha, meu irmão, minha irmã, não é esse o caminho. Eu estou aqui para lhe ajudar. É lógico que tem muitos irmãos e muitas irmãs que fazem isso, sim. Irmãos que são humildes, de verdade, que tratam sempre da melhor forma possível e que procuram sempre estar ajudando, auxiliando em todos os aspectos aqueles que precisam de ajuda, aqueles que necessitam de ajuda. Então a humildade é algo que está dentro. Tem que ser, como diz o irmão lá de Franco, o irmão Diego, né? Se eu não a tenho, eu preciso então pedir que o Espírito do Altíssimo comece a construir isso em mim, gradativamente. Uma pessoa humilde, ela ouve a correção, ela ouve a opinião de outros, ela examina o que lhe é dito. Ela não é imprudente, como os bereanos, né? Que ouviam Shaul e Silas proclamar a eles a palavra, eles ouviam com atenção e depois eles iam conferir nas Escrituras. Um exemplo de humildade. Eles também eram estudiosos das Escrituras, estes bereanos. Eles eram estudiosos, eles eram zelosos. Mas eles sabiam que uma mensagem estava chegando para eles e que eles precisavam examinar aquilo que estava sendo dito. Porque eles não se achavam os únicos conhecedores da verdade. Eles entendiam que o Altíssimo também falava por intermédio de outras pessoas. Nós, meus queridos irmãos e irmãs, temos que entender que existem muitos homens e mulheres que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que estão fazendo a obra de Yahushua, inspirados pelo Espírito do Altíssimo. Nós não podemos achar que é só nós que sabemos sobre Yahushua, que sabemos algo da palavra. Tem muitos irmãos aí que estão com a vida corretinha diante do Altíssimo, muitas irmãs que estão com a vida corretinha diante do Altíssimo e estão fazendo o seu trabalho. Então nós temos que permitir que o Espírito do Altíssimo construa em nós, produza em nós este sentimento de humildade. E uma vez que isso estiver em nós, ele tem que permanecer em nós. Tem que permanecer. Saber ouvir. Não ser agressivo quando uma repreensão chegar até a nós. Porque se nós formos agressivos, já é um sinal de que nós não somos humildes.
respeitar a decisão um do outro, porque se eu não respeitar a decisão dos irmãos e das irmãs, eu estou sendo invasivo, eu estou querendo impor, e eu não posso agir assim. Eu tenho que respeitar. Se algum irmão ou alguma irmã me der um conselho dizendo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, eu devo de fato me ater àquele conselho, porque a palavra diz, né? Bem-aventurado é o justo que não anda segundo o conselho do ímpio. Então, se eu sou um bem-aventurado porque não ando no conselho do ímpio, eu tenho que ser humilde para receber o conselho do meu irmão, da minha irmã e aplicar na minha vida. Muitas vezes vai ter irmãos e irmãs que vai chegar e vai dizer para você, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se alguém chega a você e diz, olha, tenha cuidado com isso, é porque de fato você precisa ter cuidado. Você pode até examinar para ver se realmente tem algo ali que possa te fazer mal ou te prejudicar. Mas aceite, seja humilde. Dificilmente um irmão, uma irmã... Olha, se um irmão, uma irmã me der um conselho, primeiro tem que entender. Diz, olha, se esse irmão ousou me dar um conselho, ele quer o meu bem. Se ele está dizendo que eu estou trilhando aqui um caminho que não é bom, é porque de fato não é bom. Alguma coisa tem de errado aqui que preocupou esse irmão em vir falar comigo. Então eu vou me ater aqui. Isso são gestos de humildade. Nós temos que ser humildes, porque a humildade é fruto do Espírito. Se eu tenho que pedir desculpa e perdão para um irmão, para uma irmã, ou seja, para quem for, eu tenho que pedir esse perdão de coração, mas tem que ser um perdão de coração. Se algum irmão vier me pedir perdão por algum erro que ele entenda que cometeu contra mim, eu tenho que perdoá-lo. Primeiro, porque o gesto dele é de humildade. E segundo, tem que ser recíproco da minha parte. Também tem que ser algo puro, genuíno. Porque aonde existe aglomeração de pessoas, vai haver desavença. Uma comunidade, uma congregação, sempre vai ter desavenças entre irmãos. Às vezes uma mensagem que algum irmão não entende bem e aí ele acha que ele foi ofendido. Tem isso também. Então nós temos que trabalhar esta questão da humildade na nossa vida. Nós temos que trabalhar. E de uma maneira muito séria. Porque a humildade, ela faz parte do caráter do Altíssimo. E se nós queremos que Ele forme o caráter dele em nós, de fato, nós precisamos permitir que Ele construa isso em nós. Aqui em Gálatas ainda, no capítulo 1, Gálatas capítulo 6, verso 1 ao 5, diz assim: Meus irmãos, se algum de vós for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de humildade, olhando por ti mesmo, para que tu não sejas tentado também. Levai sobre vós a carga um dos outros, e nisto cumprireis a instrução do Mashiach. E, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine a sua própria obra, e então terá o que se orgulhar em si mesmo, e não por se espelhar nos outros, pois cada um levará a sua própria carga.
Ele não está se contradizendo aqui, quando ele diz, cada um levará a sua própria carga, e depois ele disse, levai sobre vós a carga um dos outros. Nós temos que ter este entendimento, né? Que nós, como comunidade, nós temos que ser uns pelos outros. Se algum irmão estiver com dificuldade, seja qual for a dificuldade dele, eu tenho que ser solidário com ele, procurar ajudá-lo, procurar servir a ele no sentido de que ele se sinta bem. E esse se sentir bem é no sentido dele se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir respeitado. O irmão está com uma luta muito grande na família. Vamos procurar ajudar ele com oração, procurar ajudar ela com oração. Vamos procurar conversar para ver se num diálogo a gente consegue ajudar esse irmão ou essa irmã. Vamos carregar um pouco a carga dele, vamos aliviar um pouco o sofrimento dele, porque muitas das vezes é algo que nós podemos fazer. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, sabe por que às vezes tem pessoas problemáticas dentro da comunidade? E quando eu digo assim problemática, é pessoas com problema. Muitas das vezes nós pensamos assim, esse irmão ou essa irmã está passando por uma grande provação. Mas na verdade quem está sendo provado é nós. Há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, entrou em contato aqui comigo uma irmã, não vou dizer de que região do país ela é. Ela depressiva, né? Sofrendo de depressão. E ela disse para mim, olha irmão, eu estou passando um momento muito difícil. Eu e o meu marido, dizendo ela, né? A gente está desempregado. A gente não tem dinheiro nem para comprar alimento. E eu estou morando, disse ela, eu e o meu marido e os meus filhos estamos morando com o sogro e a sogra. E ela disse assim para mim, eu tenho muita vergonha, irmão, na hora em que chega, ou a hora do almoço, da janta, do café da manhã, eu tenho muita vergonha de comer. Eu vou tirar comida no meu... Isso é muito forte, viu, irmãos? Eu vou tirar comida, ela disse, no meu prato. A sensação que eu tenho é que as pessoas não querem que eu coma. E eu fui ouvindo ela, né? E ela me disse assim, irmão, eu tô tão triste, porque esta provação na minha vida está me destruindo. Aí eu deixei ela desabafar bastante, né? E aí ela disse, me dê uma palavra, irmão. Será que eu estou errada? Será que eu estou ficando louca? Falei, calma, irmã, calma. Falei, o seu momento é um momento de luta, sim. É um momento difícil para você, para o seu esposo, para suas crianças. Eu falei, você só está tendo a impressão de que o teu sogro e a tua sogra estão te olhando. Eles não estão te olhando, eles não estão achando complicado compartilhar o pão com você. Eu disse para ela, olha minha irmã, Yahushua está dando uma oportunidade para o teu sogro e para a tua sogra. Ela disse, como assim, irmão, uma oportunidade? Falei, sim, Yahushua está dando uma oportunidade para o teu sogro e a tua sogra, para eles demonstrarem pelo filho, pela nora e pelas crianças, os netinhos, demonstrarem amor, humildade, respeito e valorização pela vida de vocês.
Você pensa que está sendo provada, irmã, mas a provação é para eles, é para o sogro e a sogra. Ela disse, mas como, irmão, que eles estão sendo provados? Quem está sofrendo sou eu. Eles estão sendo provados, irmã, porque Yahushua quer ver como que eles vão se comportar diante do teu sofrimento, da tua necessidade e da necessidade da tua família, do teu esposo. E Yahushua está dando uma oportunidade para eles poderem fazer algo por vocês. Então entenda que o que está acontecendo na sua vida e na vida do seu esposo é para edificação da vida do teu sogro e da tua sogra. Eu não sei de onde eu tirei essas palavras para dizer a ela. Não me perguntem que eu não sei. Mas a partir daquele dia eu comecei a refletir um pouco, porque nós erramos e nós falhamos muito quando temos que fazer algo por alguém. Muitas das vezes Yahushua coloca pessoas na nossa vida com necessidade para provar nós. Muitas vezes tem na comunidade, no grupo onde você congrega, onde eu congrego, pessoas com problemas. Pessoas que têm problema na família, têm problema na vida material, têm problema de saúde, e Yahushua não está provando aquela pessoa, está provando a nós. Ele quer ver como que nós vamos nos comportar com aquela situação que aquela pessoa está vivendo. E muitas vezes nós nos pegamos murmurando, reclamando e achando que o pouco que fazemos é demais. Então Paulo está dizendo, para os Gálatas: levai sobre vós a carga uns dos outros, e nisso cumprireis a instrução do Mashiach. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós não somos nada. Nada, nós saímos do pó da terra porque o Criador nos tirou do pó da terra, ou nos fez do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego de vida. Muitas vezes achamos que a casa que temos é nossa. Ela é nossa, por horas, por momento, mas é do Criador. A comida que colocamos na mesa, que achamos que é nossa, é do Criador. Ele que nos deu. O carro, as roupas, o salário, o emprego que ganhamos, tudo provém do Altíssimo. Nós não somos nada. Então, se vemos alguém com problema, com dificuldade, com necessidade, é nossa obrigação, é o nosso dever. A provação não é para ele, é para nós. Me vistes com fome e não me destes de comer, me vistes com sede e não me destes de beber. Em quem estava o teste? Em quem estava a provação? Então nós precisamos ser humildes para nós reconhecermos isso. Mas essa humildade tem que ser uma humildade que proceda do Espírito do Altíssimo. E aí ele diz assim: meus irmãos, se alguns de vós for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de humildade, olhando por ti mesmo, para que tu não sejas tentado também. O cidadão pecou, vamos expulsar ele daqui. Não queremos mais ele aqui, não queremos mais ela aqui. Calma. Onde está a humildade da congregação? Onde está a humildade do povo? Ele errou, ele pecou. Vamos entender a situação dele ou dela. Vamos ajudar. Porque hoje foi ele ou ela, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Então Shaul está dizendo:
lidem com a situação com humildade. E depois ele vem trazendo, mais para o final, que cada um examine a sua própria obra, para poder se alegrar, para poder se orgulhar em si mesmo, dando honra ao Criador, e não por se espelhar nos outros, pois cada um levará a sua própria carga. Aí sim, cada um dará conta de si mesmo no dia do juízo, responderá pelas suas ações. Então não adianta eu ficar olhando a desgraça na vida do meu irmão e da minha irmã e me achar o bom. E usar isso para me justificar. Se existe um fio de pensamento ou de sentimento nisso no meu coração, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso de todas as formas trabalhar para que isso saia de mim. Nem que eu tenha que fazer como o salmista. Aliás, nem que tenha que fazer, não. Temos que fazer. Pedir a ele um coração, pedir a Yahu, um coração novo. Um coração novo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa questão da humildade, ela é determinante para o nosso bom relacionamento com o Altíssimo. Sem dúvida alguma, ela é determinante. E nós precisamos buscar isso para que isso seja construído em nós pelo Criador. Então, se você tem pessoas na tua comunidade que tem dificuldade, saiba que você que está andando certinho pode estar sendo provado. O Espírito do Altíssimo está provando você para ver se você vai se comportar no sentido de ajudar esse irmão ou essa irmã. Ajudar. Em Provérbios 18:12, diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. A humildade, ela precede a honra. Todos aqueles que usam ou que são humildes, terminam sempre sendo honrados. Se alguém deseja honra, olha, eu quero ser honrado nisso ou naquilo, quero que o Altíssimo me honre. Trabalhe com humildade, exerça a humildade. Eu disse que a humildade, ela é característica do Altíssimo, Sempre foi. E quando nós olhamos em Salmo 113, versos 5 e 6, diz assim: quem é como Yahu, nosso Elohim, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Olha bem como que é isso. O Altíssimo, que é o Criador de todas as coisas, Ele que está acima de tudo e de todos, Ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra, ou seja, para ver a sua criação, para observar nós. O Altíssimo observa nós. Ele não observa nós só pelas obras ruins que fazemos, para depois nos julgar e nos condenar. Não é esse o desejo do Altíssimo. Ele observa cada ação boa que nós fazemos, cada atitude boa que nós fazemos. O Altíssimo está observando, examinando, examinando cada um de nós.
para ver como que estamos nos comportando, mas também para contemplar as boas ações e as boas obras que nós fazemos. Então, o Altíssimo, sendo Ele quem Ele é, o Todo-Poderoso, né? Que nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é humilde. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é humilde. Está sempre nos ajudando, está sempre nos perdoando, está sempre nos tirando de situações complicadas. Mas quando agimos pela sua palavra, Ele se alegra. O Salmo 18 e verso 36 diz: E tu me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua humildade me engrandeceu. Se nós queremos, de fato, ter o caráter do Altíssimo em nós, construído em nós, e de fato nós queremos, a humildade, ela é fundamental. Mas olha, ela é essencial para que o Espírito do Altíssimo habite em nós. Então nós temos, como disse Shaul, nós temos que examinar a nós mesmos, não examinar a vida dos outros, não examinar a vida de outros irmãos, de outras irmãs, examinar a nossa vida, né? Olhar para dentro do nosso coração, para as nossas obras, para as nossas ações, as nossas atitudes, para ver como que nós estamos com relação à humildade. Estamos agindo com humildade? Estamos sendo humildes? Esse fruto existe em nós? Podemos melhorar? São reflexões que, ao fazermos, nós não perdemos nada, nós só ganhamos, porque a humildade, ela é fruto do Espírito puro do Eterno.